que eu pensei que ia mudar a empresa em 3 meses e bati de frente. Não é ser o puto de 22 anos que vem agora ensinar-nos como é que nós devemos fazer novo quando nós andamos estes anos todos a fazer. E bem, só é possível com uma forma, é ter uma equipa fantástica. Se eu queria uma empresa maior que os meus braços, eu precisava de mais braços. Eu gosto de ser a pessoa menos inteligente da sala, desde que essas pessoas estejam a trabalhar comigo. Agora é importante que as pessoas percebam que um erro é normal, um segundo erro na mesma coisa já é uma decisão, que é só a geração com maiores qualificações de sempre em Portugal e que, por diversos motivos, decide emigrar, decide deitar fora, entre aspas, todo aquele investimento que nós, enquanto país, fizemos na sua educação e na sua formação, mas nós também, eu digo isto muitas vezes, não podemos atirar a culpa só para cima dos políticos ou do governo. Os políticos são reflexo da sociedade que nós somos. Vivemos uma cultura de subsídio ou dependência, nós penalizamos o sucesso em Portugal. Nós criminalizamos quem quer enriquecer. Sejam bem-vindos ao podcast Tribo de Líderes e hoje temos um líder notável. Hoje vamos falar sobre liderança na perspectiva de um CEO de um grupo, bastante conhecido de todos, claramente, que é o Grupo Bernardo da Costa, e portanto connosco temos hoje aqui o Ricardo Costa. Bem-vindo, Ricardo, obrigado por ter aceitado aqui o meu convite e vamos ter aqui a oportunidade de falar aqui durante uns minutos. Ora, começo por dizer aquilo que disse quando entraste, portanto, és uma referência para mim em liderança. O facto de teres também o português neste momento com mais seguidores no LinkedIn faz com que muita gente já te conheça e tens muito conteúdo que eu confesso que já tive a oportunidade de devorar, as várias entrevistas que já deste, podcasts que já participaste, entre muitos outros. O que é que eu queria começar por falar? Portanto, se fosse para mim podcast, eu ia te fazer mais perguntas, mas como também é para os nossos ouvintes, há coisas que temos que falar inevitavelmente. E por isso era começar aqui pelo início. Portanto, como estávamos a conversar aqui em off, tu começaste o teu percurso académico na Lusíada, aqui em Vila Nova de Famalicão, que é onde nós estamos a gravar. E porquê Engenharia e Gestão Industrial? Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite para estar aqui, é um gosto participar e poder partilhar um pouco também da minha história, da minha experiência. É verdade, comecei aqui o meu percurso universitário em Famalicão, uma terra que me diz muito. Vivi 5 anos, como estávamos a falar, muito felizes aqui em Famalicão, e foi um acaso, porque durante a minha juventude eu tinha vontade e o desejo de vir a ser médico. Meus testes psicotécnicos também davam medicina, só que eu não entrei em medicina porque não tinha média suficiente para entrar nas faculdades na altura de medicina. E vim a Famalicão, falaram-me que existia aqui um curso revolucionário de Engenharia e Gestão Industrial. Na altura só havia esse curso aqui na Lusíada, em Famalicão, e na Universidade de Aveiro. E conheci uma pessoa que depois acabou por ser um mentor para mim e uma pessoa com quem eu tenho muito respeito, que ainda hoje faço questão de uma vez por ano irmos almoçar. Foi o professor Albino Reis, na altura vice-reitor da Universidade de Lusíada de Famalicão, que me apresentou o curso e que me deu ali uma expressão que me cativou imenso, que era o curso de Clínica Geral das Engenharias, onde nós com aquele curso tocávamos várias áreas da engenharia, o que nos permitia ter mais possibilidades de saídas profissionais com êxito e sucesso. E foi assim que começou a minha aventura. Fiz um exame de admissão à universidade, fui admitido e fui de facto durante 5 anos onde tive também a oportunidade de juntar a minha primeira experiência como presidente de uma associação, neste caso da Associação Académica da Universidade de Lusíada de Famalicão, que também foi muito importante para mim. Eu já fui convidado aqui para a Universidade de Lusíada para, na sessão solene, falar aos novos licenciados, e digo muitas vezes, às vezes os professores ficam assim um bocado chateados comigo, mas eu digo que a Associação Académica foi tão ou mais importante que o curso de Engenharia e Gestão Industrial, porque me deu, naquela idade, onde não é tão normal, a experiência e a parte prática daquilo que eu estava a aprender na licenciatura, seja na organização de queima das fitas, semana de recepção do caloiro, de eventos, na gestão de um bar académico. Portanto, houve ali um conjunto de competências que eu tive que pôr em prática imediatamente, e por outro lado,
acendeu ainda mais aquela veia do associativismo que eu tanto gosto e que também me tem acompanhado ao longo da minha vida profissional. Muito bem. E depois dessa experiência académica e profissional, portanto, porque conjugaste as duas ainda enquanto estudavas, acabaste por ter a opção de ingressar numa empresa antes de ir para o grupo Bernardo da Costa, que foi fundado pelo teu avô e que foi continuado pelo, se bem sei, pelo teu pai e pelo teu tio. Exatamente. Porquê é que decidiste não ingressar diretamente no grupo e ires para uma outra empresa? Porque para mim era importante ver algum mundo, ter conexão e ter a experiência de algo que fosse diferente. Na altura, a empresa do meu avô, e que já estava a ser gerida pelo meu pai e pelo meu tio, já tinha 45 anos de existência, com um percurso notável, mas com uma visão muito centrada no que era aquele negócio e que eu fui acompanhando desde pequenino, porque passei muitas das minhas férias lá, e para mim era importante ver outra realidade, uma empresa que tivesse uma dimensão acima daquela que nós tínhamos na Bernardo da Costa na altura, e foi por isso que escolhi a Iaco Schultz, através de uma relação de muito respeito que tinha com o arquiteto Armindo Costa, com os filhos, com a Paula e com o Mito, que me proporcionaram fazer lá o estágio durante o último ano da licenciatura e depois continuar quando acabei essa mesma licenciatura. E para mim foi muito importante. Foi muito importante. Já estava a falar de uma empresa com cerca de 1.200 trabalhadores, com polos em Famalicão, Gondifel, em Joane, Gondifelos, Ponte Lima, Brasil, Cabo Verde, um chão de fábrica muito forte, em Joane, com 600 pessoas em chão de fábrica. Eu entrei para ajudar a administração na transição de software. Também foi um processo traumático, mas ao mesmo tempo muito desafiante. E por isso eu hoje considero que esse também foi um passo muito importante da minha vida, porque me permitiu entrar na empresa de família já com outra visão, já com outros horizontes, de ter visto como é que uma empresa de grande dimensão trabalhava. E isso para mim foi importante. No fundo, depois dessa tua experiência nessa organização, acabaste por trazer em 2004, creio eu. Eu entrei no grupo empresa Bernardo da em Costa. 2002. 2002. Janeiro de 2002. Entraste em janeiro de 2002. E quando entraste com que intuito? Ou seja, com que funções é que entraste depois no grupo Bernardo da Costa? Olha, as funções eram um pouco apoiar a administração, que na altura era feita pelo meu pai e pelo meu tio, trazer uma visão nova ao grupo. Eu fui a primeira pessoa licenciada a entrar no grupo Bernardo da Costa e, portanto, a ideia era um pouco aprender o que se estava a fazer e tentar melhorar, tentar expandir o negócio. O espírito com que entrei foi completamente ao lado, porque eu pensei que ia mudar a empresa em 3 meses e bati de frente e percebi que, sabes, quando nós saímos da faculdade, aquela vontade de mudar o mundo, literalmente. Saímos com aquela gana toda de mudar. Da por cima fui para uma empresa de uma dimensão muito, muito maior. Vi como é que essa empresa fazia e tentei pôr logo em prática isso no grupo. Não pode ser. Tentei logo mudar o software, por exemplo, uma coisa mas foi bater de frente com muitos anos e depois percebi que tinha que mudar a estratégia. Primeiro tinha que perceber o que é que a empresa fazia a fundo. Eu pensava que sabia o que é que as pessoas faziam, fruto dos anos todos, que indiretamente fui acompanhando a evolução da empresa, mas tinha que perceber a fundo o que é que cada uma das pessoas fazia, tinha que perceber também definir uma estratégia para que as mudanças a ocorrer fossem o menos traumáticas possíveis e, acima de tudo, ganhar o respeito das pessoas. Não é ser o puto de 22 anos que vem agora ensinar-nos como é que nós devemos fazer novo quando nós andamos estes anos todos a fazer. E bem, porque a empresa, para ter durado até àquela data 45 anos, é porque estava a fazer as coisas bem feitas. Passou por muitas crises e conseguiu sempre sobreviver a essas mesmas crises. Portanto, estava a fazer bem. Por isso eu tive que mudar de estratégia e para mim foi fundamental, por um lado, ter o apoio que o meu pai me deu para que eu pudesse pôr em prática essa nova estratégia e também a confiança que foi depositada em mim pelo meu tio, que mesmo eu nos primeiros meses tendo entrado com aquela estratégia que eu pensava que ia resultar, tendo entrado em choque e algumas tensões, depois tive a confiança total para poder aos poucos ir implementando aqueles processos de melhoria que eu acreditavam que iam fazer a diferença no futuro do grupo.
E a eles também me devo muito daquilo que fui fazendo e daquilo que o grupo é hoje. Deve-se muito, muito, deve mais do que a mim, ao apoio que me deram nesses momentos. Bom, há um livro interessante que fala sobre a mudança organizacional, que é do John Kotter e tem o mesmo nome, portanto é Liderar a Mudança Organizacional, e que fala exatamente destas dificuldades que existem dentro de uma organização, conseguir mudar aquilo que é a sua cultura, aquilo que são as crenças e valores enraizados, etc. Tu, quando entraste no grupo, tinhas este sangue na guerra, como é lógico, mas que dificuldades é que notaste com a tua entrada? Notaste que as pessoas te respeitavam enquanto profissional? Notaste que a mudança era difícil porque se calhar as pessoas já estavam habituadas a uma determinada cultura? Quais é que foram as principais dificuldades ao longo do tempo? Principais dificuldades numa empresa familiar e quando chega alguém, mesmo como no meu caso, que passei por uma experiência antes, é visto em primeiro lugar como filho do patrão. Portanto, não existe um respeito profissional. Existe, acima de tudo, um respeito quase à força dentro da cabeça das pessoas, não é? Dentro da cabeça das pessoas. E, portanto, essa foi a minha primeira missão, foi desmistificar isso. Se eu algum dia iria querer liderar aquelas pessoas, elas tinham que me respeitar pela pessoa que eu era e pelo profissional que eu era. Isso não se consegue em 6 meses, num ano, em 2 anos. É impossível. Principalmente numa empresa com esta idade, com esta maturidade. E, portanto, esse foi o primeiro trabalho. E por isso é que perceber o que é que as pessoas faziam e em pequenos detalhes fazer-lhes perceber que eu estava lá para os ajudar, que eu estava lá para facilitar o trabalho deles, que eu estava lá para fazer com que a empresa crescesse e a empresa crescendo, eles iam ter melhores condições, porque tudo aquilo que eu fui criando ao nível da gestão de pessoas foi simplesmente uma evolução de uma cultura organizacional que já existia. E, portanto, as pessoas sabiam que se a empresa ganhasse mais, eles próprios também iam ganhar mais. E quando começaram a perceber que eu estava lá para ajudar a empresa a ganhar mais e que eles iam ganhar mais, começa a haver aquela relação de respeito e de confiança. E foi um processo natural que depois, com a diversificação que se assistiu das áreas de negócio do grupo, também acabaram as pessoas por perceber que estava ali novas oportunidades para eles progredirem enquanto profissionais. Quando se tem só uma empresa, principalmente a dimensão que nós tínhamos, é muito difícil ter perspectivas de carreira, porque maioritariamente os nossos trabalhadores eram eletricistas e o máximo que podiam chegar era oficiais de eletricistas ou encarregados, abrindo novas áreas de negócio. Podiam evoluir para essas áreas de negócio. E houve casos de pessoas que transitaram da empresa inicial para empresas que depois surgiram e que fizeram a sua carreira fora da área onde estavam inicialmente. E isso tem sido positivo. E foi muito importante também na altura demonstrar às pessoas que eu estava ali para lhes abrir novas oportunidades de evoluírem nas suas carreiras e de melhorarem as suas condições enquanto profissionais. Bem, na prática, todos os processos de mudança acabam por demorar. Eu lembro-te tu fazeres uma menção ao teu irmão, que na altura, neste processo de entrada dele no grupo, até ele deixar de ser visto como o irmão do Ricardo, estamos aqui a falar de um processo que demorou quase 11 anos, ou mais ou menos. 8 anos a acontecer. 8 anos, sim. Portanto, aqui calculo que tenha acontecido o mesmo contigo. Foi mais ou menos o mesmo. Eu, se calhar, antecipei um pouco isso porque eu, passado 2 anos, estava a criar uma nova empresa, a segunda empresa do grupo, portanto, aqui é hoje a IBD, a Bernardo da Costa Comer, e como eu também comecei a gerir essa empresa, não precisei de 8 anos, se calhar precisei de 5 anos, 4 ou 5 anos, mas é um processo natural. Mas para o meu irmão era muito mais difícil porque enquanto eu era a pessoa desta terceira geração que estava a liderar esse processo, o meu irmão tinha-me a mim, portanto quase como sombra, e portanto ainda teve que palmilhar mais e teve um mérito extraordinário em ter conseguido demonstrar à equipa que era muito mais que o irmão do Ricardo, que era um profissional excelente. Vamos ter a oportunidade de falar aqui sobre este processo de sucessão familiar, que não tem necessariamente que ser família, como tu próprio já disseste, mas agora queria só pegar aqui num ponto que tem a ver com aquilo que é o Ricardo enquanto profissional. Portanto, enquanto profissional, tu estás em várias frentes, ou seja, inclusive tens uma entrevista, já não me recordo quem é que te fez a questão, mas
que tinhas que dormir 8 horas por dia e que faz todo sentido. Toda a gente devia dormir 8 horas. 7 é o mínimo dos mínimos. 7 é o mínimo. Mas a quantidade de tarefas e funções que tu desempenhas é tão significativa que eu até tenho que ler, porque, portanto, tu és CEO do Grupo Bernardo da Costa, que acaba por ter várias empresas que estão divididas entre Portugal, Espanha, Camarões, Brasil e Marrocos. Portanto, temos a Academia de Bernardo da Costa dentro do grupo, temos o IBD que falaste há pouco, a Energia, a Touch Winwell, a Global America, a SGC Cameroon, a ABP Pro e a BC Safety. Depois és cônsul honorário de Kosovo, és presidente da Associação Empresarial do Minho, és presidente da Assembleia Geral da APSEI e da Virar a Página também, és recentemente Board Advisor do Quanto Custa, és embaixador empresarial de Braga, membro do Conselho Geral do IPCA e presidente do Conselho Fiscal da ABC de Braga, Associação Humanitária de Homos e provavelmente faltam aqui coisas. Para o ABC também. O ABC já tinha posto por acaso. Como é que dormindo 8 horas consegues fazer todos estes cargos? Portanto, seja com uma equipa. É possível com uma forma, é ter uma equipa fantástica, é ter um conjunto de pessoas. Uma das minhas maiores evoluções enquanto líder foi aprender a delegar. Eu ali até aos 28, 30 anos tinha imensa dificuldade em delegar, eu queria saber tudo, eu queria estar no controle de tudo, eu queria tomar as decisões sobre tudo, e depois percebi que se eu queria uma empresa maior que os meus braços, eu precisava de mais braços. E o processo de delegação de poderes, competências, responsabilidades, autonomia, durou ali 2 anos, mais ou menos. Mas eu acho que foi o meu maior passo, um dos meus maiores passos enquanto líder, porque de facto eu hoje tenho uma equipa fantástica. Uma das minhas maiores conquistas é as pessoas que eu consigo ter à minha volta, que são em quem é uma confiança plena mútua, pessoas que são muito melhores do que eu nas áreas em que têm funções dentro do grupo. Eu também digo muitas vezes, eu gosto de ser a pessoa menos inteligente da sala, desde que essas pessoas estejam a trabalhar comigo. Se não estiverem, vou tentar que estejam. Porque de facto eu sei muito menos de finanças do que a minha diretora financeira, sei muito menos de marketing do que a minha diretora de marketing, e das outras áreas exatamente igual. E só assim é que é possível eu estar aqui hoje a falar contigo, só assim é que é possível eu estar com algumas responsabilidades em diversas instituições, de dedicar muito ao associativismo através da Associação Empresarial do Minho, da qual eu sou presidente. Não era possível se não tivesse essas pessoas ao meu lado. Portanto, a resposta à tua pergunta é mesmo essa. É ter pessoas em quem confiamos, tanto na minha equipa de direção como nos diversos diretores-gerais das empresas, na diretora-geral da EMINH, na equipa da APSEI, em todas as associações onde eu já tive responsabilidades de direção, onde tenho atualmente. Muito bem. Em relação a isto, portanto, pelo menos a ideia que eu tenho com base na minha experiência profissional, portanto, na empresa que eu represento, é que a maior parte dos líderes acaba por querer abarcar algumas tarefas, ou seja, não conseguem fazer transição, aliás, de gestor para líder, ou seja, ainda não são líderes. Portanto, acabam por querer fazer tarefas operacionais, a microgestão, enfim. Para as pessoas que nos estão a ver, qual é que tu achas que seria a principal dica que lhes poderias dar para eles fazerem esta conversão de gestão para líder? Ou seja, de que forma é que eles podem começar a, tal como tu, a ter mais tempo para o mais importante? Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso,
nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. A confiança é fundamental. Nós temos que confiar. E com a certeza, entre aspas, por vezes não vamos escolher a pessoa certa à primeira. Já me aconteceu, mas isso não pode fazer com que nós voltemos atrás e dizemos, não, nunca mais vou dar autonomia ou responsabilidades a ninguém para tomar decisões por mim. A segunda é perceber que as pessoas não vão ser iguais a nós. Nem vão tomar exatamente as decisões como nós tomávamos. O que eu acho que é importante é nós termos pessoas que comunguem da nossa linha de pensamento e da nossa linha de valores, nossos princípios. E isso para mim é o fundamental em todas as pessoas que a quem atribuo competências de liderança intermédia dentro do grupo. E terceiro, é estar ao lado das pessoas quando as pessoas cometem erros. Porque eu cometo erros todos os dias, é normal que quem faça alguma coisa que eu lhe atribua essas competências também cometa erros. E é fundamental que essas pessoas sintam que estão amparadas quando cometerem os erros e que não vão ser criminalizadas, entre aspas, ou que vão ser enxovalhadas em público por terem cometido algum erro. Agora é importante que as pessoas percebam que um erro é normal, um segundo erro na mesma coisa já é uma decisão, como diz o meu amigo Paulo Faustino. Eu costumo dizer que já é estupidez, mas eu gostei mais do termo que ele me utilizou este fim de semana, que é errar duas vezes na mesma coisa já é uma decisão, já não é um erro. E portanto essa é a única condicionante, o resto é estar ao lado das pessoas, porque só erra quem faz, porque é de um erro que às vezes surge uma grande oportunidade. Eu digo muitas vezes, um erro pode ser o início da jornada mais bonita da nossa vida, e é mesmo assim que nós temos que pensar. Comigo aconteceu, já errei em alguns projetos, mas por ter errado depois consegui corrigir esse erro e que deram origem a que hoje são projetos de relevância no Grupo Bernardo da Costa ou decisões que foram muito importantes para a nossa evolução enquanto grupo. Portanto, estas três, confiança, perceber que temos que estar ao lado das pessoas quando erram, para mim é fundamental neste processo de delegação. Muito bem. Aqui em relação a isto, portanto, eu vejo isto como uma mudança quase de mindset, uma mudança de atitude, ou seja, os líderes e os gestores, para poderem passar a pensar dessa forma, deveriam começar a fazê-lo. Mas muitas vezes eles não compreendem que esta é a realidade certa para atingir estes objetivos e conseguir maximizar aqui os seus resultados. E tu muitas vezes falas da questão da educação, ou seja, inclusive, vou-te já deixar abordar essa temática, portanto há aqui um gap gigantesco naquilo que é o conhecimento dos gestores hoje em relação àquilo que é o conhecimento dos colaboradores. Porquê é que tu achas que isto acontece e achas que isto vai piorar ou vai melhorar? Acontece, em primeiro lugar, Portugal é o pior país da OCDE neste gap, portanto, onde os empresários têm muito menos formação que os trabalhadores. Isto acontece por questões históricas, portanto, acontece porque há 25 anos nós, como país, tínhamos um nível de qualificações e educação muito baixo. Fez-se um trabalho nas novas gerações e, portanto, hoje a percentagem de pessoas que concluem o 12º ano ou que concluem uma licenciatura é muito superior àquela que era há 25 anos, mas fez-se uma aposta muito reduzida na formação ao longo da vida. Portugal é também o segundo pior país da OCDE nos níveis de formação ao longo da vida. E, portanto, os empresários, a maioria dos empresários anda na casa dos 40, 50 anos, ainda vem destes índices de há 25 anos da sua formação de base.
e como muito poucos se requalificaram ou se qualificaram ao longo da vida, nós temos este gap. Essa é a causa principal. Um, É algo que eu pessoalmente, enquanto cidadão, enquanto empresário e também como dirigente associativo, tenho falado muito porque acho que é fulcral. É fulcral para a melhoria da competitividade das nossas empresas, mas também para nós percebermos esta geração que está agora, que é só a geração com maiores qualificações de sempre em Portugal e que, por diversos motivos, decide emigrar, decide deitar fora, entre aspas, todo aquele investimento que nós, enquanto país, fizemos na sua educação e na sua formação. Quando eu digo deitar fora, é não ser o nosso país a aproveitar esse investimento, serão outros países a aproveitá-lo. Um, e uma parte é a responsabilidade dos empresários. Ou por não lhes proporcionarem um ambiente de trabalho saudável, um ambiente de trabalho que lhes permita evoluir na sua carreira. Há vários estudos, há vários inquéritos, e um deles diz que 45 ou 46% das pessoas imigram porque não tinham perspectivas de carreira em Portugal. Claro que isto depois está associado a muitas outras coisas, à questão da carga fiscal, à questão da habitação, há aqui vários aspectos, mas nós também, e eu digo isto muitas vezes, não podemos atirar a culpa só para cima dos políticos ou do governo. Os políticos são reflexo da sociedade que nós somos. Este é um disclaimer que eu gosto sempre de fazer, para que nós não passemos a vida a dizer temos maus políticos. Não, nós temos políticos de acordo com a sociedade que somos. E quando evoluirmos como sociedade, se calhar vamos ter políticos melhores e mais evoluídos. E, portanto, mas os empresários têm uma responsabilidade muito grande. E a responsabilidade dos empresários é criar mais valor, conseguir atrair talento qualificado, para que possam ter melhores margens, para que possam vender melhor, para que possam capturar mais dinheiro e valor, para pagar melhor aos seus trabalhadores. Portanto, é este depois o ciclo. Isto obriga a uma mudança de mindset. Nós fomos durante muitos anos, via dos baixos níveis de educação, um país reconhecido por mão de obra barata, que fabricávamos muito bem, mas o valor ficava todo noutras geografias. Aqui nesta zona onde nós estamos, é um exemplo claro disso, no têxtil, no calçado, onde nós fabricamos para as melhores marcas do mundo, mas durante muito tempo o valor que cá ficava era irrisório em comparação com o valor que essa peça, que era feita cá, ia ser vendida nos mercados internacionais. E, portanto, é esta mudança de mindset que alguns empresários já começaram a fazer, mas que outros ainda teimam em não o fazer e que é fundamental que o façam. Mas isto tem que ser uma mudança de um todo. Sociedade, empresários e governo. E só quando os três estiverem alinhados nesta mudança é que de facto vai haver uma evolução que será notável para que nós sejamos um país melhor, um país que proporcione melhores condições de vida aos portugueses e que nos rankings deixe a cauda da Europa e passe a liderar, como eu acredito que pode liderar por diversas circunstâncias, que depois já podemos, se quiseres, falar um bocadinho mais à frente. Eu acredito que possa passar a liderar estas transições que estão a decorrer neste momento, seja ela a digital, a energética ou até mesmo relacionada com a inteligência artificial. Podemos até começar já a pegar nesse ponto, e eu vou só fazer uma introdução rápida, que é a seguinte. Portanto, nós, por assistirmos a esta questão da formação, a falta de formação dos empresários, criamos um curso que é especificamente sobre liderança. Portanto, ele tem um nome de Programa de Formação de Liderança e visa, efetivamente, trabalhar competências de liderança nas pessoas que o adquirem. E dentro do curso, nós vemos como 3 vetores principais de sucesso organizacional os seguintes. Portanto, estratégia, cultura organizacional e a liderança propriamente dita. Portanto, estes 3 estão completamente conectados e é a partir deles, com base nos estudos científicos que existem, portanto, em dados que comprovam esta realidade, são eles os responsáveis pelo sucesso. Pegando nisto, portanto, sabendo que os empresários ainda não mudaram o mindset e que essa não mudança de mindset pode ter origem em várias causas, portanto, pode ser o governo que temos, pode ser a falta de educação, por exemplo, estávamos a falar aqui em off, o projeto do Tim Vieira, por exemplo, com o BGE, o facto deles próprios não quererem essa mudança. Portanto, o que é que tu achas? Quando é que tu achas que isto vai ser perfeito? Se é que o vai ser? Vai demorar muito tempo? Eu acho que uma das principais causas e que tem mascarado a situação em que vivemos tem a ver com a subsidiodependência. Bem,
Nós estamos há 30 anos na União Europeia, já recebemos 150 mil milhões de euros. Nos próximos 6 anos vamos receber mais cerca de 50 mil milhões de euros e eles acabam por mascarar e disfarçar muitas das lacunas que nós temos no nosso país. Isto é crítico, porque nós estamos a habituar a subsídios, nós estamos a habituar, quando Portugal, ao fim de 30 anos, já devia ser um contribuinte líquido da Europa e não estar, por vezes, a mascarar e até a piorar alguns dados para continuar a receber fundos, que é o que nós assistimos em algumas regiões, em alguns concelhos ou em alguns projetos. Isto, para mim, é decisivo. É decisivo. Vivemos uma cultura de subsídio à dependência, vivemos uma cultura onde nós moldamos os nossos projetos e os nossos planos de expansão aos fundos que existem, em vez de ser o oposto. Isto é, nós devemos ter uma estratégia, devemos ter um caminho enquanto país ou enquanto empresas. Se existissem fundos que ajudassem a alavancar esses projetos, ótimo. Se não existissem, nós tínhamos que os colocar em prática ainda mesmo. E não é isso que acontece em Portugal. Portanto, nós vemos que fundos é que existem e depois é que vamos ver o que é que vamos fazer. Está totalmente invertida a lógica que eu acho que devia ser a correta. E, portanto, ninguém tenha dúvidas que estes 200 mil milhões que nós vamos receber até 2027 mascaram muitas das coisas, muitas das lacunas que nós temos no nosso país. Mas vai acabar. Vai haver um dia em que vai acabar, vai haver um dia em que os senhores lá do centro e do norte da Europa vão dizer, já chega. E aí nós vamos ver como é que Portugal vai reagir. Não vale a pena nós estarmos aqui a falar de para onde foram muitos desses fundos. É público, passa-se a vida a discutir. Eu nisso gosto de ser muito mais pragmático, é como é que nós vamos mudar, não vale a pena. Olha, nós devemos aprender com o passado para fazermos as coisas melhores no futuro. Mas por isso é que a AEMinho, quando nasceu com esse princípio, subsídios zero, fundos zero. Nós vamos viver enquanto associados acharem que nós aportamos algo e estiverem dispostos a pagar a nossa existência. Infelizmente, o movimento associativo não é, na sua generalidade, não é sempre. Está alavancado, está estruturado em subsídios, sejam eles de autarquias ou dos fundos europeus. Por outro lado, a cooperação. Eu acho que é o que também falta muito em Portugal. Nós percebemos que o nosso tecido empresarial é composto em 99,2% por micro e pequenas empresas e que têm uma aversão enorme em juntar-se, em partilhar, em cooperar. Isto é histórico, não é? Nós víamos as vinhas no Douro, que eu dou muitas vezes este exemplo, onde cada produtor queria ter o seu trator, a sua alfaia, a sua maquinaria toda e não partilhava com os vizinhos do lado e não conseguem ganhar escala. No mercado que nós estamos a ver como ele é neste momento cada vez mais global, esta falta de escala penaliza-nos enquanto empresários e enquanto país. E portanto por isso é que eu apelo muitas vezes à cooperação, às fusões, às aquisições, a deixarmos de ter medo do grande, porque outros problemas de Portugal. Nós penalizamos o sucesso em Portugal. Nós criminalizamos quem quer enriquecer. Criminalizamos socialmente, ok? Socialmente quem quer enriquecer. Outro dia já fiz este teste 3 vezes, ainda sábado voltei a fazer e perguntei na sala quem é que aqui é rico. E entre 50 empresários, só 2 é que levantaram a mão. E eu tenho a certeza que os 50 pessoas que lá estavam pertenciam aos 10, 15% mais ricos do país. Mas ninguém quer dizer que é rico, ninguém tem medo. E depois pergunto quem é que é feliz e quase todos levantam as mãos. Pronto, ser feliz é fixe, não é? Portanto, não é criminalizado. Mas ser rico, ninguém se quer assumir como rico. E nós temos este problema em Portugal e, portanto, é por isso é que eu digo, o problema está em nós, está na nossa sociedade. Quando nós deixamos de valorizar só o que é mau, só o acidente, só deixarmos de andar 15 dias à volta se o computador foi tirado por este ou por aquele e começarmos a falar dos assuntos que efetivamente interessam ao desenvolvimento e ao crescimento do país, nós iremos mudar também o rumo do nosso país. E é muito por isso que nós nos temos batido na EMIN, é muito por isso que eu me bato. E esta questão da cooperação para mim é fundamental. É nós não termos medo de crescer. Claro que depois temos questões legais e de regulamentos que penalizam o crescimento. Uma empresa, se passa aos 250 trabalhadores, passa a ser uma grande empresa e perde logo um conjunto de benefícios. Portanto, o sistema está desenhado para que ninguém cresça muito. E é isso que nós temos que alterar. Temos que, em conjunto, como sociedade, de uma forma civilizada, alterar este mindset, fazendo ver que o país
só ganha e os cidadãos só ganham se tivermos uma economia rica, empresas grandes, marcas fortes que possam competir a nível mundial e a nível global. E no fundo foi isso que tu conseguiste, obviamente tu e a tua equipa, com o grupo Bernardo da Costa. Portanto, tanto quanto sei, à data da tua entrada estamos a falar de mais ou menos 1,8 milhões de euros de faturação. Até hoje, mais ou menos mais de 65 milhões de Este faturação. ano esperamos chegar aos 76. As empresas que compõem o grupo, na soma das faturações, esperamos chegar aos 65 milhões de euros de volume de negócios. Sim. Qual é que tu consideras, ou quais é que tu consideras, terem sido a chave do sucesso para atingir esse fim? Portanto, nós, quando falamos na teoria de sucesso organizacional, também procuramos isso, que é, foi estratégia, foi cultura organizacional, foi a liderança, o que é que foi para atingir estes? Foi vários aspectos. A diversificação foi fundamental, a diversificação da atividade. Se nós não tivéssemos diversificado a atividade em 2011, entre 2011 e 2014, não estaríamos aqui hoje a falar, o grupo já não existia porque a empresa originária viu os seus clientes desaparecerem e, além de desaparecerem, ficarem com débitos bastante elevados que acabaram por não pagar. O tentar, o arriscar é fundamental, é pôr, como disse outro dia num podcast, é pô-los no cepo, não é? Pô-los no cepo e estar sempre a perceber, se isto correr mal, vai tudo por água abaixo e a minha vida também vai por água abaixo. Mas o que deu o boost foi quando nós percebemos que em conjunto somos mais fortes do que cada um por si. E foi quando nós começamos a fazer algumas fusões que de facto ganhamos uma dimensão que não tínhamos. E o exemplo do que é hoje a IBD, que é líder ibérico na distribuição de equipamentos de segurança eletrónica, só o é porque fizemos duas fusões. Primeiro uma fusão com a DID, uns parceiros em Santander, depois com a IPTecno em Barcelona, e hoje somos IBD, que é uma junção de três empresas, uma fusão simples, não houve aqui compra nem venda de participações de ninguém, mas que depois o resultado é maior do que a soma das partes individuais. E eu digo muitas vezes, eu tinha 100% da BC, hoje tenho 23, 75% da IBD, sou muito mais feliz, muito mais realizada profissionalmente. Estamos agora a entrar em Itália, o que era impensável para mim enquanto BC sozinha. Somos, como disse, líderes ibéricos, temos presença em Marrocos, queremos nos próximos 5 anos ter mais 3 países na Europa onde iremos estar presentes, sendo que o primeiro é a Itália, como disse há pouco. Isso é possível porque ganhamos escala, ganhamos dimensão, temos uma capacidade, quer humana, quer financeira, para poder enverdar por esta estratégia de crescimento, de expansão. Quando se é pequeno, quando se tem recursos muito limitados, fica muito mais difícil. E, portanto, o segundo fator de sucesso foi, de facto, a junção, as fusões, a cooperação. E quando falo em cooperação, ela pode ser de vários níveis. Pode ser de parcerias, de joint ventures, de participações, de fusões, de aquisições. Tudo significa que estamos, de facto, a somar e não cada um por si a lutar por um quinhão muito pequeno, mas a lutar por um bolo maior, que é isso que às vezes, como diz o nosso Ministro da Economia, é tirarmos a nossa mentalidade de minifúndio e percebermos que em conjunto e pensando em grande conseguimos coisas maiores. Aqui uma questão mesmo cultural, apesar de se virmos os tecidos empresariais a nível mundial, as micro obviamente continuam a ser mais significativas. Sim, mas o objetivo é não criminalizar quem quer crescer, criminalizar, vou fazer socialmente. E permitirmos que quem é micro, é permitirmos o elevador, não neste caso social, mas empresarial. Quem é micro possa ser pequeno, quem é pequeno possa ser médio, os médios grandes e os grandes muito grandes, que é algo que no nosso país não é bem visto. Certo. É mentalidade e também a liderança que eventualmente temos. Muito bem, pegando agora aqui num outro vetor, portanto falamos aqui um bocadinho de estratégia, mas falamos de outras coisas também. Queria-me focar muito na cultura organizacional agora do grupo. E porquê? Porque vocês são uma referência, portanto eu sei que numa viagem que fizeste, viste que existia um Ministério da Felicidade e que trouxeste essa ideia para o grupo, mas que, como mencionas muitas vezes, a cultura organizacional do grupo já vem do tempo do teu avô. Queres partilhar connosco algumas das boas práticas de cultura organizacional que o grupo tem e já agora, qual é que são as mais-valias para os colaboradores?
é importante dizer sempre isso. Eu não inventei nada. A cultura nacional teve a felicidade e o privilégio de a receber como legado, vinda primeiro do meu avô, depois pelo meu pai e pelo meu tio. Simplesmente o que eu fiz foi adaptá-la a este mundo mais global, e como eu tenho a sorte e o privilégio de viajar muito, de perceber diversos benefícios, diversas ações que as empresas por esse mundo fora fazem em relação às suas pessoas, e depois adaptá-las à realidade do Grupo Bernardo da Costa e à realidade de Portugal. Um, Ele divide-se essencialmente em duas áreas-chave. O que nós fazemos no Departamento da Felicidade. Uma que vem desde 2017, que é um programa de benefícios que nós vamos colocando à disposição das pessoas e que é validado de 6 em 6 meses, ou com a retirada ou com a introdução de um ou outro benefício mediante os inquéritos e as respostas aos inquéritos que nós vamos recebendo das próprias pessoas, e onde se inclui o serviço de engomadoria, o serviço de refeições, os prémios de equipa, a oferta do dia de aniversário, 23 e 30 de dezembro. Portanto, na prática tem pelo menos 25 dias de férias as nossas pessoas, salário mínimo que está sempre acima do salário mínimo nacional, este ano é de 900 euros. Alguns eventos temáticos nas nossas instalações, termos as salas de convívio que permitam um ambiente agradável para trabalhar, e portanto esses são alguns dos exemplos. Mas mais importante do que isso, e uma evolução que o Departamento da Felicidade tem feito, é nós termos alguém, que neste caso é a Margarida, que está disponível para as pessoas, para as ouvir, para perceber como é que as pessoas se sentem dentro da empresa, quais são os planos e as expectativas que têm de progressão na carreira, ver que impacto é que a conjuntura externa está a provocar nas pessoas, fosse a pandemia, a guerra agora, a inflação, o aumento da taxa de juros, que impacto é que isso está a ter nas pessoas e como é que a empresa pode ajudar. Isso é esta individualidade que cada vez tem ganho mais relevância na nossa forma de ver esta questão desta cultura organizacional. Porque o que me faz feliz a mim é seguramente diferente do que te faz feliz a ti, e o que faz feliz cada uma das nossas pessoas. E, portanto, é estar atento como é que nós podemos extrair o melhor de cada um, para que, mais uma vez, a soma de todos seja maior do que a soma de cada um dos indivíduos. E é esse o grande trabalho e o grande desafio do Departamento da Felicidade neste momento. Eu sei que vocês têm uma série de iniciativas, designadamente o pagamento de férias a colaboradores. Sei que também houve aí um problema com essa situação, porque na prática algumas pessoas não queriam viajar. Sim, em 2014, sim, na primeira viagem que fizemos. Lá está, porque o que faz feliz a uns não faz feliz a outros. Sim, nós não conhecemos as realidades de cada um e como é que as pessoas encaram determinado benefício, e esta viagem foi aquele mais notório, onde nós verificamos que uma parte significativa das pessoas estava a encarar como um constrangimento e não como um prémio, quando a empresa o que queria era premiar as pessoas. E, portanto, a individualidade é muito importante quando se olha para a gestão de pessoas dentro de uma organização. E a Margarida acaba por ter um peso fundamental nisso, porque é ela que vai ela acaba por gerir, vai ouvindo. Ela é licenciada em Psicologia, portanto, uma das grandes conquistas da Margarida foi as pessoas perceberem que podem confiar nela, que tudo aquilo que lhe digam não transparece nada para a administração. O que a Margarida depois faz é tenta orientar-nos nas decisões das reuniões da direção, para nós irmos de encontro àquilo que ela acha que vai ajudar a pessoa A, a pessoa B, ou a empresa até como um todo. Muito bem. Há um autor que tu citas frequentemente, portanto o Simon Sinek, é claramente o meu autor favorito na área da liderança. Ele tem aquela famosa frase de que os clientes são 100% pessoas, os colaboradores são 100% pessoas, portanto se não percebes pessoas, não percebes negócios. Certo. Como é que vocês atraem as melhores pessoas para o Grupo Bernardo da Costa? O que é que vocês procuram especificamente em colaboradores que venham a ingressar no grupo? A primeira coisa é que seja boa pessoa. Isso eu digo sempre. Aliás, quando me pedem conselhos em universidades, em ambiente startup, pessoas que estão a começar os seus negócios, qual é o primeiro conselho que eu dou? Sejam boas pessoas. Tenham uns valores bem definidos daquilo que vos move enquanto pessoas, e não deixem que, por mais tentações que existam, sair dessa linha. Isso para mim é o mais importante. Depois, pessoas que tenham um espírito crítico, para mim é fundamental. Eu não gosto de yes men, portanto gosto de pessoas que aportem, gosto de pessoas que tenham ambição, mas que saibam trabalhar em equipa. E essa é a terceira parte, pessoas que se integrem, porque nós já temos uma equipa em funcionamento, portanto
é importante que as pessoas tragam ideias disruptivas, mas que percebam que têm que trabalhar em equipa. E depois vem as partes das artes skills, das partes técnicas, É que competente. de função para função podem ser diferentes, mas que essas se adquirem. Eu costumo dizer, ser boa pessoa, ser má pessoa, passar a ser boa pessoa é muito mais difícil do que não perceber nada de inteligência artificial e nós agora formarmos alguém em inteligência artificial. E, portanto, isso nós temos uma academia de formação dentro do grupo, e mesmo as áreas que nós não conseguirmos formar pela academia, não faltam entidades formativas e instituições de ensino, portanto, as partes técnicas das hard skills, essas são as mais fáceis de colmatar. Para mim, acima de tudo, é a iniciativa, a questão dos valores, a questão da proatividade, a questão da disrupção, a questão da ambição. Isso sim define uma pessoa ou a base das pessoas que nós queremos contratar para o grupo. Há muita gente que diz contrata soft skills e trabalha ou forma hard skills, portanto é claramente aqui o caminho isso a seguir. Sem dúvida. Pegando ainda nas pessoas, mas agora outros tipos de pessoas que são fundamentais em todas as organizações, que são também líderes. Ou seja, tu és o líder do Grupo Bernardo da Costa, mas como é lógico, até pela quantidade de coisas que tens para fazer, tens de ter líderes do teu lado. Como é que encontras os líderes certos para trabalhar contigo? Que tipo de competências é que tu vês que eles têm que ter? E já agora, qual é para ti a melhor definição de líder para acrescentarmos aqui? As competências são exatamente as mesmas que eu referi na pergunta anterior, sobre aquelas que eu quero contratar. Para mim, as minhas lideranças têm que ter exatamente os mesmos valores que eu tenho e que me foram passados pelo meu pai, pelo meu tio, pelo meu avô. A responsabilidade, a tolerância, a segurança, a partilha, o respeito. Isso é aquilo que nos orienta e, portanto, as minhas lideranças têm que ter esses valores. E, portanto, essa é a parte. A segunda parte da pergunta que me fizeste. No fundo, o que é que tu procuravas nessas pessoas? O que é que um bom líder, líder Eu costumo dizer 3 coisas que são fundamentais. 2 delas resolvem 99% dos problemas de um líder: bom senso e coerência. E cada vez mais estou convencido disso, e parece muito simples, mas a verdade é que com bom senso na análise das situações e mantendo uma linha coerente, nós conseguimos resolver grande parte dos nossos problemas. E depois a parte humana. Eu acho que a parte humana é cada vez mais fundamental. É nós tratarmos as pessoas como pessoas. É nós tratarmos as pessoas como nós gostamos de ser tratados. E juntando estas 3 vertentes, temos a base daquilo que qualquer líder no grupo pode ser. O resto são as outras skills que também se vão adquirindo. Muito bem. Para terminarmos, eu tenho aqui algumas questões só finais. Pensando do ponto de vista de sucessão familiar, portanto, tu és a 3ª geração do grupo e aquilo que as estatísticas nos demonstram é que chegar à 3ª geração é para muito poucos. difícil. Vamos a falar, creio eu, que nos Estados Unidos os indicadores são lá à volta de 13% das empresas chegam aqui. À 4ª geração, apenas 3% chegam. Vocês estão já a preparar a próxima geração? Eventualmente, como tens dito em podcasts, não tem necessariamente que ser alguém dentro da família, e até, infelizmente, com a morte do irmão, esse processo muito provavelmente irá acontecer. O que é que vocês têm feito nesse sentido? Já alguém aí na calha? Não precisas partilhar, claro, mas como é que será esse próximo passo? Digo-te aquilo que disse relativamente aos meus líderes. A próxima pessoa que vier a liderar o grupo tem que ter essas competências e ter esses valores. E não necessita obrigatoriamente de ser da família. Muito provavelmente não virá a ser, porque eu não tenho nenhum desejo especial que seja. Se os meus filhos ou os meus sobrinhos o quiserem, tudo bem, mas os meus sobrinhos são muito novos. O mais velho só tem 3 anos, a mais nova tem 10 meses. Os meus filhos já são um pouco mais velhos, mas a minha filha quer seguir medicina. O meu filho, sim, diz que gostaria de gestão e de economia, mas, portanto, desde que exista esta identificação total com os valores do grupo, qualquer pessoa que neste momento está a executar lideranças aos mais diversos níveis, sejam diretores de departamento ou sejam diretores de algumas das empresas do grupo, podem vir a desempenhar essa função.
há pessoas em quem eu vejo mais competências para o fazer, e que num momento certo esse processo será tratado. Não é um processo que me aflige, porque tem muita gente dentro do grupo que bebe desses valores e que os pratica no dia a dia, e que eu sei que, se for necessário, estão à altura de desempenhar essas funções. Muito bem. Última pergunta, portanto, para falarmos aqui sobre esta temática ainda. Se amanhã deixasse o grupo Bernardo da Costa, como é que gostarias de ser lembrado? Podia ser lembrado de alguém que conseguiu criar impacto. E impacto a diferentes níveis. Impacto na família, e que isso fosse lembrado dessa forma. Impacto nas pessoas que trabalharam ou que trabalhassem a esse momento no grupo. E impacto na sociedade onde estamos inseridos por via da empresa. Aquilo que eu digo muito, o giving back, alguém que procurou devolver à sociedade aquilo que a sociedade ajudou a conquistar enquanto empresa. Nós só existimos enquanto empresa porque há uma sociedade, porque há uma comunidade. Sem sociedade, sem comunidade, nós não tínhamos a quem vender os nossos produtos / serviços, e portanto temos esta missão de estar atentos às carências que essa comunidade tem, e na medida do possível conseguimos minimizar essas mesmas carências. E portanto, se me posso definir numa palavra, seria alguém que conseguiu criar impacto de uma forma positiva na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, a nível das pessoas que trabalham na empresa e a nível da sociedade onde estamos inseridos. Perfeito, Ricardo. Já agora só te ia pedir para, se tens algum conselho, esta é a mesma pergunta final, se tens algum conselho que possas dar a jovens líderes, e não apenas jovens, portanto, que queiram melhorar as suas empresas e aquilo que é o seu impacto na sociedade, qual é que seria esse conselho que lhes darias para culminar aqui este Eu sendo episódio? coerente com aquilo que digo e penso, que sejam acima de tudo boas pessoas. Isso para mim é fundamental. Que sejam resilientes. Nós aqui não falamos, mas eu tive muitos projetos onde só a resiliência levou a que eles vingassem, porque em alguns deles, no que é hoje a IBD, tive para desistir por duas vezes. E portanto teve que existir resiliência desde que acreditem que o projeto tem futuro. O que me leva a acreditar mais num projeto é as pessoas que estão envolvidas no mesmo. Mais do que a ideia, mais do que se aquilo vai vender muito, é as pessoas que estão com ele. Porque as pessoas, se forem boas, vão encontrar forma de transformar às vezes um projeto que até pode não ser tão bom num projeto de sucesso. E terem ambição. Juntem-se, cooperem, encontrem parceiros, encontrem pessoas que possam aportar algo e em conjunto consigam fazer algo maior do que aquela microgestão que falávamos há pouco, e que não nos leva a dar os passos que nós também falamos na conversa, de crescer, de ser grandes, de ter uma ambição internacional. Nós temos que ter metas ambiciosas para conseguirmos de facto crescer enquanto organizações. E muitas vezes limitamos a nós próprios, e portanto o meu conselho é não, sejam ambiciosos. E a B, também é importante dizer, eu tive uma regra durante estes 22 anos que foi nunca entrar num projeto que, se a perda fosse total, me colocasse em causa o projeto inicial. E já perdemos dinheiro em muitos projetos, em Moçambique, na EXA, mas eu tinha aquilo balizado, que se aquilo corresse mal a 100%, se eu perdesse 100%, eu não ia afetar a empresa que estava a proporcionar esse investimento. E essa regra, felizmente, tem resultado. No fundo, a diversificação também permite, obviamente, isto. E ter cuidado, que foi um erro que eu também tive quase a cometer, entre diversificação e dispersão. Porque a diversificação é fundamental e é muito importante, a dispersão pode ser um perigo, porque senão nós começamos a querer dar tiro a tudo o que mexe e acabamos por não acertar em nada. E, portanto, ter bem ciente esta fronteira entre diversificação e dispersão. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Agora, para terminar, eu tinha aqui um miminho para muito obrigado. Oferecido aqui também pelos nossos patrocinadores. Muito obrigado.
Portanto, é um vinho, espero que gostes. É de Mãos Irmãos, é bom de certeza. Boa. Tens aí umas bolachinhas também da Cláudia Sá, de CS Bolachas. E como eu reparei que em todos os podcasts tu costumas andar de pulseira, Sim, senhor. Olha, achei que mais aqui uma aqui oferta para... E do Palhaços logo do Hospital, do Sérgio, que eu gosto tanto. um projeto social aqui do Jorge Jorge Rosado. e da Isabel Rosado. Exatamente. Fica aqui para a tua partilha. Obrigado por terem assistido aqui a este episódio do podcast Tribo de Líderes, e hoje tivemos a sorte de ter aqui connosco o Ricardo Costa, do Grupo Bernardo da Costa. Aquilo que nós procuramos trazer com este projeto da Tribo de Líderes é partilhar convosco que todos temos a capacidade de evoluir e aprender mais sobre liderança. A liderança não é uma competência inata, aliás, como praticamente nenhuma assim é, e por isso, se nós alocarmos o tempo suficiente a aprendermos sobre ela, se nós tivermos a vontade e a ambição de querermos mais, então todos nós conseguimos ser melhores líderes. Seja na nossa vida pessoal, seja na vida das nossas organizações, seja, no fundo, naquilo que é no nosso mundo e no mundo que nos rodeia. Vemo-nos então no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes com mais um convidado de referência.